Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem. Sim, a arte marcial seria como uma ponte que cruza rios. Em alguns casos, cruza continentes. Tá? Porque nós herdamos uma cultura, herdamos um estilo, herdamos uma família que vem de terra distante, como a China, que é hoje o nosso assunto. O Em Guarda recebe um mestre que tem histórias lá na terra, no berço do dragão, do velho dragão chinês. Estamos aqui recebendo, eu vou dizer, com muito privilégio, porque os amigos do Em Guarda vão saber que trata-se não apenas de um mestre de técnicas, de formas, mas um mestre de conhecimento. Muito bem-vindo, Vinícius Severo, grande mestre. Opa, nossa! É um prazer estar aqui. E ao lado dele nós temos dois meninos muito arteiros, né? Eu digo com respeito, eu sou mais velho que eles, eu posso chamá-los assim, que é o mestrão também, que é o Edgar Weissman. Acertei? Acertou. Boa Boa tarde, bom dia, né? Sim. Quando noite, estaremos assistindo, boa noite. madrugada. Prazer estar aqui novamente. Isso. E o professor Rafael Nali. Isso aí, um prazer. Opa, bem-vindo. Mais uma vez no programa aqui em Guarda. Depois que vocês estiveram da última vez, aconteceram ocorrências do pessoal aí, né? Falando, mas que esses meninos aprontam muito, né? Mas foi uma grande instrução, viu, mestre Vinícius? Eles arrebentaram aí no conteúdo, né? E falaram do senhor. Eu imaginava encontrar aquele típico mestre de barbinha bem branca, cabelinho bem branco, porque eles falaram, esse mestre foi na China, estudou isso, aquilo, sabe esse estilo. Eu falei, não, é um mestre longevo de 150 anos de idade. Mas está aqui conosco um jovem mestre de verdade. Perfeito. Não é isso? É um prazer estar aqui, Márcio, com você, por várias razões. Já disse, inclusive, que no passado a gente teve aqui o professor Leandro, né, que era professor de Cali, que era meu aluno também, então ele sempre falou muito bem de você. E você é uma presença marcante na região também, todo mundo te conhece, te respeita muito, então para mim é uma honra estar aqui para poder trocar com o pessoal de casa um pouquinho daquilo que a gente vem cultivando ao longo dos anos. Mestre Vinícius, eu falo como curioso, um praticante, também um humilde estudante da arte marcial. Eu fico muito emocionado em saber que estou com alguém que não apenas fez um cursinho na China, né? Alguém que viveu na China, Perfeito, né, mestre? Perfeito. Eu acredito que quando você pratica alguma coisa, seja ela qual for, quando você vai até o berço e você procura a real origem daquilo, a sua mente se abre, né? Se abre para a realidade e não para aquilo que alguém pensa que é. Então, em algum momento eu senti que precisava conhecer com profundidade alguma coisa. E aí eu me aventurei e fui. Não é simples, não é fácil. Ir para a China tem grandes dificuldades a iniciar pelo idioma, mas também a localidade e as pessoas que têm conhecimento e aquelas que dizem que têm, realmente não necessariamente tenham. E essa viagem, né, que aconteceu só foi possível também pelo fundamento que eu construí aqui, junto com os meus professores daqui também, né? Então, é importante dizer, porque sem uma base sólida, você não consegue transpor grandes patamares. Então, graças a grandes mestres com quem eu tive o prazer e a honra de treinar, essa viagem foi possível e o aproveitamento dessa viagem também. Mas, mestre, o que nós ouvimos e que o mestre Weissman também nos contou é que na China o senhor teve a grande oportunidade, né, de aprender e desenvolver o estilo. Sim. Não o estilo, vários Sim. outros, né? E alguém diz assim, você já navegou pelo Rio Negro ou na confluência do Rio Negro com... bom, eu estou falando... Sim, eu estou falando de alguma coisa de navegar. Uma coisa é... Alguém falou, você já navegou, já fez esse percurso na água?
alguém diz sim, fez aquele coisa de turismo. Sim. Né? E alguém chega e fala, não, eu mergulhei. Isso. Eu mergulhei. É diferente. A experiência é outra, né? Agora, novamente, às vezes você tem do seu lado uma pedra preciosa, mas por ignorância você não conhece aquela pedra preciosa. Então não adianta você ter o ouro do teu lado se você não sabe o valor que o ouro tem. Então, quando você aprende, cultiva e se aprofunda, e vamos pensar no dia de hoje, né? Hoje nós temos aí mecanismos de busca que permitem que a gente identifique muitas coisas interessantes, muitas pessoas com muita coisa para passar para a gente. Então, cabe às pessoas que estão querendo se aventurar para esse caminho de arte marcial conhecer quem é, por que dessa arte marcial, de onde ela vem, por que ela é desse jeito, por que ela não é do outro jeito, qual é o intuito daquela arte marcial, qual é o intuito daquele professor, a linhagem, ela vem da onde, sabe? Então, essas coisas são importantes para que você tenha, no mínimo, um pouquinho de percepção da realidade daquilo, né? Lógico, você pode decidir fazer qualquer coisa que você quiser, e não tem problema. Entretanto, se você decidir por algo que não tenha uma história muito longa, sabendo disso não há problema. O que não pode acontecer é você esperar que aquilo que você está praticando tenha uma história, tenha um fundamento e de repente não tem. Então eu diria assim, o Kung Fu ele é uma arte que foi mistificada durante muito tempo, né? Até por conta dos filmes, né? Você vê, os filmes têm essa questão de nos levaram para começar a praticar, mas ao mesmo tempo existe uma mística por trás, né? Quantas pessoas não começaram a fazer Kung Fu com vontade de aprender a voar? Né? E no final perceberam que não era nada disso, né? De repente o objetivo muda ao longo do tempo. Então eu acho que é importante para nós sempre buscarmos mais informação, perguntarmos assim incessantemente, né? Eu me recordo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, eu treinei muitos anos com o mestre Chiang Kai-wei. O mestre Chiang Kai-wei foi o pai do Kung Fu, foi primeiro mestre que trouxe praticamente a maioria dos estilos, né, dos sistemas aqui para o Brasil. E eu me lembro que nas nossas aulas, elas tinham, além do treino físico, do treino técnico, nós tínhamos um momento do cafezinho, ou chá. No caso, ele gostava de café, mais de café do que de chá. Então, no momento do cafezinho, era o momento que a gente perguntava sobre as histórias dos mestres dele, a história dele, como é que era isso, como é que era aquilo, aquela arma, como é que é. E aí a gente ia se aprofundando em outros assuntos que iam enriquecendo cada vez mais e fazendo com que a gente sentisse uma alegria muito grande em estar treinando aquilo. Então, eu diria que, tanto no Brasil quanto na China, quanto mais você buscar além da técnica, além da luta, além do exercício, quanto mais você buscar a cultura que está por trás daquilo, mais enriquecedor e mais motivante vai ser a tua prática. Os seus discípulos, na última conversa, o professor Rafael disse assim, seria como no Kung Fu, uma arte marcial, digamos assim, sem procedência, seria como estudar se formar numa medicina, lembra disso? Lembro. E não ter, no final, o reconhecimento do MEC, né? Você fez tudo aquilo, mas ele não veio com essa carga histórica, essa coisa dos antepassados, né? Isso a gente valoriza bastante, né? Esse é um dos motivos que a gente valoriza tanto o mestre Vinícius, né? Acho que é uma questão de escolha, né? Porque se a pessoa sabe que não vai ter, neste exemplo, se ela sabe que não vai ter o dispositivo do MEC, se ela tem essa consciência, tudo bem, é uma escolha dela. Sim, é a escolha. Não tem problema nenhum. Mas se ela pretende ter e aquilo não vai ser entregue para ela, frustra. Então é muito triste, né? A pessoa, ela despende do tempo, e vamos pensar, a gente não tem tanto tempo aqui. Então, o pouco tempo que a gente tem que usufruir de maneira inteligente, de maneira coerente, né? E então precisa fazer sentido tudo isso. Sim. Não só a questão do tempo também, que é importante, mas não só isso. Agora, você imagina fazer algo que não passou pelo crivo do tempo. Que não foi... essa é a questão. É um estilo que não foi testado, que não passou por guerras, que não sobreviveu.
e que, ó, isso aqui funciona. Posturas inventadas da não sei da onde, né, da cabeça, que vai danificar o seu joelho ao longo do tempo e sua coluna. Esse é o pior prejuízo que... Ô, mestre, eu acho que você está me dizendo o quê? O estilo, o sistema do Kung Fu, quando nós falamos do tradicional, quando se fala em teste, é porque ele passou por provas de fogo para estabelecer o seu rito de... Exatamente, os estilos de Kung Fu. A China estava sempre em guerra, né? E o mestre pode falar melhor do que eu. Eu aprendo muito, inclusive, com o mestre sobre a história da China, né? Morou lá, fala fluente. E enfim, eu também já estudei muito, mas estou aprendendo muito ultimamente com o mestre. E a gente sabe que os estilos, né, de Kung Fu, além de passar por família, né? Passado de geração em geração, para discípulos ali, não era... Inclusive, uma das contribuições do Bruce Lee foi isso, né? Foi que abriu para o Ocidente ensinar o Kung Fu, permitir ensinar o Kung Fu. Essa foi uma briga, né? Para não chinês. Inclusive, ele era um não chinês, né? O próprio Bruce Lee, né? Sino-americano. Então, quando um estilo ele não é milenar, não tem essa tradição, não passou por guerras, não foi confrontado e testado, aí eu posso chegar amanhã e inventar um negócio, alguma coisa e tá bom. E como que prova, né? Você testou aonde? Essa é a questão, né? Não só ter a aprovação do MEC, ter um grão-mestre por trás, mas é a questão de você ver que funciona. São movimentos que já foram testados, já foi utilizado. Olha. Tem um ponto interessante que vale o comentário. Mesmo nas linhagens tradicionais, que tem uma história, é importante se preocupar também com o método de como fazer aquele conhecimento entrar na pessoa. O que a gente vê não é só a didática. O que a gente vê não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos, na Europa, na própria China. Né? Porque a China, de certa forma, ela abdicou do tradicional para usar o moderno. Então, o moderno se expande. O moderno, que já não é tão moderno, né? Vamos pensar que o moderno é dos anos 70, fim dos anos 70, mas ele não é tão moderno, mas é onde o governo investe, pesquisa e tudo mais para poder se solidificar cada vez mais. Mas veja que quantos elementos do moderno os tradicionais utilizam. A pensar, por exemplo, no chute. Você vê, quando você abre os braços e faz o chute frontal, né, que eu vou chamar, sem nomes chineses para não atrapalhar. Mas quando você faz um chute frontal com os braços abertos, isso não é do tradicional. Mestre, eu convidaria o mestre a falar o nome chinês também. Pode falar, porque... Tá. Xuanfengjiao, Fengjiao, por exemplo, que é o furacão, ou o peão. Né? Você vê, como eles fazem? Eles fazem com uma perna dobrada, o chute é atrás, o chute é nas costas. Dá uma olhada, você pega o pessoal de Wushu moderno. Quando eles saltam para fazer esse chute, o chute não é na frente, o chute é nas costas. E o chute com uma perna dobrada e outra esticada. Esse tem no Taekwondo também, tem várias outras artes marciais que tem perna como ponto forte. Eles fazem assim, mas por quê? Porque ele tem uma conotação de exibição. E hoje você vê pessoas do tradicional preocupadas em fazer assim, às vezes tem a luta como objetivo, mas utiliza a técnica da execução e não necessariamente da luta. E isso faz com que a luta se perca. A luta perde um pouco do sentido. Quando você vai buscar somente a plástica no movimento, você perde o sentido do alvo. Né? Então, essa questão do método ela é importante nesse sentido, porque você precisa saber o que você quer fazer. Precisa estar claro o que você quer fazer. Você quer fazer para demonstração, então é um tipo de treino. Você quer fazer para luta, é um outro tipo de treino, embora a técnica seja a mesma. E precisa ser a mesma. Né? Não adianta simplesmente você fazer um Taolu ou um Kati muito, muito, muito forte, rápido, bonito e tal, e na hora de lutar, você vai lutar só o sandá. Ué, mas para que você está fazendo aqueles movimentos todos se na hora do vamos ver você faz
Jab, cruzado, upper, chute frontal e chute lateral com o peito do pé. É só isso. Então não pode ser mais do que isso, mas é método. Como fazer para treinar esse método? Então, eu acho que esse tem sido o desafio dos professores da minha geração, principalmente, em tentar buscar melhorias no Wushu moderno, mas sem descaracterizar o tradicional, porque o tradicional foi o tradicional que sobreviveu esse tempo todo. O Wushu moderno ele sobrevive porque existe competição, porque existe todo um aparato governamental por Uma trás. política. Exato. O Wushu moderno era muito bonito, né? Muito salto, muito giro, mas haja joelho, haja coluna. É impraticável você colocar esse sistema do Wushu moderno nas escolas, aí nos bairros e tal, porque como que vai entrar? Por exemplo, a maioria hoje dos nossos alunos não são atletas, que vão entre 20 e poucos anos, que querem participar de campeonato. Tem muito pai de família, mãe de família, gente que quer emagrecer, que quer treinar, fazer uma atividade com o filho. Como é que eu vou fazer um Wushu moderno, né? Então, não faz sentido. Mas, meu querido mestre, eu pergunto uma coisa. Em termos de... Quando nós falamos em arte marcial, eu, assim, com todo respeito, eu não incluo o Wushu moderno. Né? Ele é uma exibição. Perfeito. Um- Dentro do que Mas funciona, né? Funciona. Lógico. O Sandá funciona. O Sandá é Sim, muito sim. bom. Funciona, mas não é o tradicional que você aprende. não foi uma coisa. Não é Qual bem chinês é isso, outro? né? É um pouco O diferente. que o mestre falou nessa questão de você da aplicabilidade, né? A gente procura treinar na nossa escola, na KF5 Animais, entra lá depois no site KF5 Animais. A gente costuma dar o treino, eu falo assim, ó, isso aqui é boxe chinês. Aí eu dou o treino, ó, boxe jab, direto, né? E aí vocês precisam saber disso. Chute frontal, precisa saber lutar das duas formas, que não é fácil. Não é fácil você aprender a lutar de uma forma, quanto mais as duas formas. Então, e aí agora, aí tem treinos que eu falo, agora a gente vai treinar só o Kung Fu clássico. Não quero ver boxe chinês, não quero ver jab direto, eu quero ver palma, eu quero ver salto, eu quero ver pantera, eu quero ver, enfim, eu quero ver os elementos do Kati, vocês colocando, fazendo o treino devagar, 3 ataques, você defende, depois inverte, você 3 ataques, 3 defesas. E devagar, o intuito não é campeonato, não é ganhar do outro. O intuito é treinar a mente, né, para você ficar ali, começar a entender a lógica daquele Ensinar movimento. o corpo, né? Exatamente, condicionar a mente, né? O Kati é isso, é condicionar a mente. Você fala assim, nossa, Kung Fu é balé, é dança, tem um monte de Kati, não serve para nada. Serve. Eu já precisei me defender 2 vezes na rua, uma dentro de casa, um agressor dentro de casa e um na rua, e funcionou as 2 vezes. Eu não tomei um golpe, né? Na rua uma pessoa veio com um objeto cortante, inclusive, não tomei um golpe. E em casa a mesma coisa. Eu vi, parece a câmera lenta assim, ó, de tanta gente praticar, parece que eu vi a pessoa dando um soco em câmera lenta assim, ó. E você vê assim, igual o Homem-Aranha, você fala, não é possível que o cara tá dando um soco dentro da minha casa. E aí eu reagi, eu dei um soco e eu nem pensei. Eu não pensei assim, eu vou dar um soco. Simplesmente saiu. Depois eu falei, caraca, o que aconteceu, né? Isso tudo, o Kati. Mas assim, anos praticando. Então, já está no corpo, né? Já está no corpo. Mestre, quando eu vejo ali, eu leio Cai Li Fo, né? Estou no mandarim. Sim. Mas nós estamos falando de Choi Li Fa, que é a pronúncia Sul. do sul. Do Sul. E o mestre tem essas 2 vertentes, né? Tem. Ah, Tem. A nossa escola, ela oferta para quem, né, para os interessados, sistemas do norte e sistemas do sul, né? São as 2 coisas. São bem diferentes entre si. O sul ele tem uma característica um pouco mais, eu vou chamar de um pouquinho mais travada. E o Choi Li Fa não se encaixa nisso. O Choi Li Fa é um estilo híbrido. Ele é um estilo curto no sentido de distância. Ele não provoca grandes movimentações, grandes deslocamentos, mas ele tem movimentos largos. Esses movimentos largos de grande alcance são movimentos do norte. Mas eles fazem num espaço pequeno, que é o espaço que o sul oferta.
né? Que é comum no sul. Então, quando você vê, por exemplo, pessoal, norte e sul, qual que é a diferença? A diferença são os sistemas. Então, no norte, a gente tem uma preponderância de um conceito chamado Liu He. Esse conceito Liu He são as 6 harmonias, ou 6 direções. Então, é a utilização sempre de cima para baixo, de um lado para o outro, trás para frente. Então, são essas 6 direções. É mais ou menos o sentido que se usa para o ideograma, para a escrita. Exatamente. O segredo da arte marcial chinesa está na escrita. Né? Toda vez que se escreve alguma coisa, existe uma profundidade naquele ideograma que ela supera aquilo que é dito. Né? Então a ideia, a caligrafia, né? Você vê que eles costumam dizer que um bom calígrafo tende a ser um bom espadachim, não é? Porque ele entende a nuance que o ideograma dá e a direção que a espada deveria ter, né? Então, sempre existe um foco central, mas que tipo de movimento, que tipo de ação você inicia, onde você começa e onde você termina, né? Então, todo o movimento, tanto de mão quanto de arma, ele tem esse princípio de buscar sempre o centro. Veja você, outras artes de combate, o boxe, por exemplo, né? Você não vai ver um lutador de boxe assim. Ele está sempre recolhido, ele protege o centro, mesmo às vezes sem saber. Ele protege o centro, protege o queixo, ele faz uma postura toda fechada, né? Como se fosse... E isso está corretíssimo, porque é este centro que mostra os pontos vitais, os pontos fracos. Então é aqui que a arma deve entrar, é aqui que o golpe tem que entrar, né? É aqui que... Isso se você quiser finalizar, neutralizar rapidamente o oponente, né? Sempre na linha central. Por isso que geralmente o pessoal não treina estufado, sempre esconde. Né? Então esse esconderijo que faz parte da arte marcial, como um todo, ele é algo que precisa ser estudado com bastante afinco, com bastante interesse, para que tudo comece a fazer sentido. E as próprias armas, elas têm alguma coisa para iludir um pouquinho. Por exemplo, quando nós giramos o facão e a gente traz o facão à base, normalmente a gente oculta a parte de trás. É isso? É isso. Sempre. A lança tem o cabelinho. Aqueles penúzias, aqueles cabelos que também a gente fala que seria também para causar um tipo de... Pode ter esse sentido. Na guerra era muito comum essa penugem, né? Para não permitir que o sangue escorresse e você perdesse a facilidade de manipular, né? Mas com certeza, você vê, por exemplo, esses pingentes de espada longa, agora se usa muito, né? Tem a espada e aqueles pingentes maiores, é justamente para você causar uma ilusão. Né? Aliás, eu diria que esse tipo de situação é muito comum. Você veja a história da capoeira, não é? Que é muito... O pessoal pensava que era uma dança e, ao mesmo tempo, eles estavam treinando arte marcial. O tai chi, eles pensavam que era um exercício e, de repente, era uma arte marcial. Né? Então, tem gente que fala, não, porque o tai chi ele é feito lentamente para que as energias... Não é bem isso, não. Não é bem. A energia ela vai vir com um treino, com qualquer tipo de treino, treinos específicos, mas essa lentidão é simplesmente, como você disse, é para mascarar a verdadeira intenção. Né? Aquela pessoa que dá risada, mas está com um punhalzinho aqui nas costas, né? Uma coisa interessante que eu vejo no Tai Chi é que, assim, eles estão naquela postura de uma por de repente eles, do nada, na base zero, sai um chute veloz. Eu falo, para praticar isso tem que ter muita boa vontade, treino e esforço. Então o Tai Chi realmente é uma lentidão disfarçada. Né? Exatamente. Agora, é lógico que você não vai poder... você não pode treinar... Vamos lá. Você pode treinar o Tai Chi e, de novo, quaisquer objetivos da prática da arte marcial são válidos. Quero fazer amigos. Quero ficar mais flexível. Qualquer coisa é possível. Agora, se você treinar como arte marcial, você precisa encarar isso como uma arte marcial. Olha. Né? Não pode simplesmente treinar para demonstração querendo uma arte marcial. Não é isso. Né? Então, assim, existe vantagem no Wushu contemporâneo, a gente precisa dizer, porque isso transformou pessoas sedentárias em atletas,
Então isso é importante, Sim. mas qual é o objetivo? O objetivo, porque se a gente olhar o Kung Fu como um todo, ele é muito mais próximo do Krav Maga do que da ginástica artística. Oh. Ele serve para defesa pessoal. Então, quando ele entra em campeonato, muita coisa se perde. Veja o Taekwondo. O Taekwondo, quando ele começou a virar olímpico, muita coisa se perdeu. Técnicas importantíssimas se perderam. O Kung Fu também. O próprio Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu. Eu sou praticante de Jiu-Jitsu também. O Jiu-Jitsu não é igual da época dos Greys. Tanto é que tem até um meme aí que o pessoal tá usando ultimamente. O cara vem, aí ele se joga no chão, vai, pula em cima de mim pra você ver. Por quê? Pra começar na guarda já, né? Então, o jiu-jitsu, ele era mais marcial, ele era mais praticado, tinha defesas pessoais, né, em pé. Agora virou o campeonato, ele dá uma mudada, né, uma estragada na arte marcial, porque aí você pensa na pontuação, aí no jiu-jitsu você pensa o quê? Fazer vantagem. Ficar por cima, tem a vantagem, 2 pontos, dá enfim, aí tem essa questão de lutar pelo ponto. Né? É igual no Kung Fu. É fazer o ponto, a queda, não pode cotovelada. O Kung Fu tem cotovelada. E é interessante, né? O Kung Fu tem cotovelada. Você vê, todos os estilos têm uma forma que é a forma de cotovelo. Por exemplo, o Louva-a-Deus tem 4. 4 formas de cotovelo, são as últimas formas. Os Bajou, né? Os 8 cotovelos. São 4 Bajou. Normalmente, nesse estilo que mais de Hong Kong, é uma forma. Só foi cultivado uma dessas formas. Então, normalmente, esse Louva-a-Deus de Hong Kong só tem um Bajou. Mas todos os estilos têm uma forma de Jou, de cotovelo, que deve ser praticado. Né? Todos eles têm uma. E não pode usar em campeonato. Então, você vê, você perde a coisa tão rica e tão fácil de usar. Na verdade, você perde. o Kung Fu vira kickboxing, né? Vira kickboxing. Agora tá muito legal, mas eu pedi pro mestre contar aquela história do Wong, né? Mestre Wong. Mas, antes do mestre chegar nessa parte das confidências lá da China, perguntar para o professor, né, professor Rafael, que já tem assim uma prática interessante, veio do Karatê, não é isso? Karatê, E hoje está atento e ouvindo, você tem o seu parceiro, o seu mestre também aqui, que é de longa data, não é isso? Sim. E hoje ouvindo o nosso mestre Vinícius, né, que está com todo esse conteúdo. E a pergunta é uma pergunta simples, mas é a pergunta que eu me faria diante de estando ouvindo um mestre conversando, né, e contando as histórias. Que uma coisa é quando a gente pratica e ouve falar. Outra coisa é quando a gente pratica, ouve falar e está de frente com quem viveu aquilo. Vivenciou. Então, no seu aprendizado, este momento de estar comungando essa parceria diretamente com o mestre, né? Em nível de prática de Kung Fu, de arte marcial, não é isso? Sim. Como o professor Rafael, né, se posiciona, né? Antes eu era isso, hoje estou nesse patamar, né? Sim, eu falo que é assim, né? Até brinco aqui com o Edgar. Nos últimos 3 anos a gente cresceu mais do que acho que os últimos 30 anos treinando, né? Porque a forma como a gente aprendeu era uma forma. Até que o mestre Vinícius falou, né? Que era uma forma japonesa de aprender. Hoje a gente mudou até a forma da gente ensinar, porque a gente está ensinando hoje uma forma chinesa, um método chinês, né? E assim, culturalmente também, porque quando a gente conheceu o Vinícius, a gente tinha uma realidade. Parecia que a gente vivia numa bolha, protegido. Parecia não. A gente vivia numa bolha. Quando conheceu ele, parece que fez boom, sabe? A coisa... E muita coisa do que a gente achava que sabia não era bem assim. Por quê? Porque a gente só ouvia falar. A gente não tinha essa coisa da vivência que ele teve dele falar, assim, ó, eu fui lá e é assim. Então, mas se você me permite, acho que tem um ponto aqui. E de novo, você só consegue ver porque você teve uma base sólida, entende? Sim, a base foi excelente. Isso é importante dizer, porque se você não tem esta base, pode ser, o ouro não faz sentido, você não enxerga o ouro, entende? E não estou dizendo que o que eu trago é melhor do que qualquer outro. Não é nada disso. É diferente. O que existe às vezes é uma afinidade que acontece diferente de uma pessoa para outra. Sim. Né? Mas eu acho que o ponto é você sair da mesmice e se perguntar realmente
É isso? Funciona? Isso funciona? Sim. É para valer? Não é? Você pega, por exemplo, Lee Kuan-Yew. Lee Kuan-Yew e o Won Hong-Fa. Lee Kuan-Yew é o mestre... Grão-mestre. É o grão-mestre do Tet Mawon. do Tat Mawon. Sim. Foi quem desenvolveu esse formato de Cholifá. Ele era lutador de lutas clandestinas. Ele foi um dos maiores lutadores da China na época dele. Como o Won Hong-Fa também foi lutador de lutas clandestinas no Louva-a-Deus. Foi o maior. O que ele fez no Louva-a-Deus, por exemplo? Ele elevou a base para ficar mais rápido. Sim. Ele aumentou a base para ficar mais fácil de entrar no oponente. Então aqui, por exemplo, o gato, né? Shirpu, que é uma base baixa. Shirpu, que é uma base baixa, ele elevou. Então você vê, por exemplo, o próprio pessoal de garra de águia também elevou a base. Nossa, por que eu não falo Mao? Maopu? Mapu. Mao do gato. Mal. É Shirpu, do Shirpu gato. porque na verdade a gente traduz isso como gato, mas não é postura do gato. É postura vazia. O Shir é o vazio. Hao. É Shizu com trema. Shir. Shirpu. Sim. Que é o passo vazio. Que é o passo vazio. Hao. É isso. É só isso. A gente que inventou A gente esse fala gato do aí. gato, né? Porque vai, pisa, mas... É que nem mas Cati, não nunca foi Cati. mas é uma boa pergunta. Isso aí. Cati nunca foi Cati Cati. também não é Cati, é Taulu, né? Mas, meus amigos, agora... Estava concluindo ou já concluí? Não, basicamente assim, foi esse boom, né? A gente aprendeu muito, cursos, abriu a mente. A parte de Shaolin do Norte também, né? É uma coisa que eu particularmente estou tendo uma certa dificuldade, né? Porque até o mestre Vinícius falou que é mais simples quem era Shaolin do Norte pegar um Cholifá do que um Cholifá pegar o Shaolin do Norte por conta desse método que ele falou que os estilos do Sul são mais retilíneos, né? O Shaolin do Norte começa numa ponta, tá aqui, outra hora tá lá, aqui, aí volta pro meio. É uma confusão para quem faz o estilo do Sul pegar um do Norte. Agora, vice-versa, não, né? Então, assim, eu particularmente estou tendo essa dificuldade. Mas, assim, é uma luta, é um desafio. E é um aprendizado novo, né? Porque é um estilo, comecei do zero. E aí é para todo mundo, né, Márcio? Porque, veja só, eu continuo treinando, eu continuo aprendendo, entende? Eu acho que quando a pessoa está disposta realmente a continuar o processo, isso faz com que o seu sistema de método vá modificando, vá melhorando, e é uma melhora sem fim, entende? É algo que é crescente. E é engraçado que assim, o corpo já não obedece como ele obedecia, né, enquanto mais jovem. Por outro lado, o nível de conhecimento vai aumentando, né? Você vai pegando experiência de vários outros professores. Né? Você vê, eu tenho experiências do mestre Fábio Lac, que é meu professor de garra de águia. Eu tenho experiências do mestre Luiz Leonardo, que é meu professor de louva-a-Deus. Eu tenho experiências vindas do grão-mestre Chan. Meu Deus do céu, né? Como negar isso? E tantos outros pelos quais eu continuo passando. Então, eu acho que quando você se mantém, você está ativo, você não se permite aposentar, a sua evolução ela é contínua. Entende? Talvez não tenha assim, é isso. Não é isso. É isso hoje. Mas daqui a um ano vai ser diferente. Entende? É a mesma coisa. Eu ensino... a gente estava falando outro dia isso daí, numa aula. Você aprende um Taolu ou algum movimento que você faça separadamente, de novo. O Taolu, ele é um livro. E esse livro, ele deve ser sempre consultado, mas capítulo por capítulo. Então, cada movimento do Taolu tem que ser treinado separadamente. Você tem que fragmentar o Taolu, não criar sequências. Não, esquece sequência, não serve para nada. Você tira o movimento e começa a treinar esse movimento. Pegue o louva-a-Deus, por exemplo. O louva-a-Deus tem 12 princípios. São os famosos 12 princípios de Wan Lan. Você treina esses 12 princípios? Ah, não. Está na hora de lutar, você aplica os 12 princípios? Não, nem sei quais são. Pois é. É aí que está. Então, onde está o ensinamento? Né? Você pega Hungar, tem 10 princípios. Tai Chi tem 10 princípios. Mas esses princípios, por exemplo, do Tai Chi, não são aqueles do Yang Shenfu, que a sua cabeça precisa estar como se estivesse pendurada por um cabo. Não, isso aí é para execução da forma. Não é para a luta.
né? Então, se você conhece esses princípios e você passa a ter o objetivo de dominar esses princípios quando... Então, por exemplo, kou, que é agarrar. Agarrar. Então, kou, né? Kou, lo, tsai. Então, são 3 princípios. Kou, lo, sai. Isso, puxar. É o que vem depois é outro golpe. Mas kou, lo, tsai. Você consegue aplicar o kou, lo, tsai? Então, não estou te perguntando. É uma pergunta retórica, né? Mas tudo que o senhor fala, eu penso... Então, e eu? É exato. Então, por exemplo, kou, lo, tsai é para pegar um braço. Você treina a pegar um soco pela mão, pelo punho? Quando o soco vem... Porque é fácil, né? Quando você demonstra em câmera lenta, é fácil. Né? Você vai, não, você faz isso, depois você faz isso. Mas você treina isso para valer? Você tem um método de começar lento, depois você vai criando mecanismos para essa situação de agarrar, ser firme. Você tem treinamento para isso? Você treina segurando alguma coisa? Você puxa? Você faz... Se você não faz isso, então todos esses movimentos são vazios. Entende? Então tem que ter método. Se não tiver um método, para cada coisa que você for fazer, por exemplo, o mestre Yang Junmin, que mora em Boston. O mestre Yang Junmin, ele é um dos mais famosos do mundo em Qin Na. Ele é um especialista absurdo em Qin Na. Mas ele ensina, ele tem até vídeo no YouTube, o espectador pode procurar. Tirar uma técnica antiga do Kung Fu de torções. De torções. Agarramentos, apresamentos e torções. Ele é especialista nisso. Mas na época ele dizia assim para mim, olha, meu mestre me fez com que eu me especializasse em Qin Na. Eu sei 108 técnicas de Qin Na. Mas dessas 108, 20 eu aplico. E aplico bem em qualquer situação. Eu domino 20. As outras eu sei, mas eu não treinei tanto. Agora, essas 20, eu sei. Você entende? Então a questão é assim, qual é o mínimo que eu posso tirar daquela arte marcial para poder fazer com que eu me torne um especialista? Na história do Louva-a-Deus, você se recorda, no Templo Shaolin foram chamados 17 mestres para formarem esse estilo dentro do Templo Shaolin com o Wang Lan. Depois foi para fora. Um deles era mestre de Kou Lo Tsai. Ele só fazia Kou Lo Tsai. Mais nada. Ou Ao Lao Choi, né, que seria o no sul. Ao Lao Choi ou Kou Lo Tsai. Ele só sabia fazer isso. Então, é importante que a gente trace pequenos objetivos. Quando a gente pratica uma arte marcial, seja para que for. Poxa, eu preciso aumentar a minha flexibilidade. Então, vamos treinar a flexibilidade todo o tempo, até que você consiga minimamente. Conseguiu minimamente, qual é o próximo objetivo? Eu quero calejar minhas mãos. Precisa? Não precisa, mas você quer? Quero. Qual é o treino para fazer isso? Então, caleje as mãos. Flexão em cima de pedrisco, bater na parede não recomendo, que não faz bem pro coração, mas assim, até que você conseguiu, beleza, qual que é o próximo? E não precisa ser catis ou taulus, pode ser, pode, mas o ponto é o quanto você está disposto a se aprofundar naquilo. Veja você, estamos em Osasco, né? Eu, em algum momento, senti que os meus chutes não estavam tão bons. O que eu fui fazer? Procurei um especialista em chutes. Procurei um especialista de taekwondo. O mestre Eric, que já esteve aqui. Procurei o mestre Eric. Falei, mestre Eric, olha, eu preciso melhorar meus chutes, que não estou bem, não está encaixando, tem coisa que está desencaixado, não está tendo potência. Ele, tá bom, vem aqui, a gente te ajuda. Como eu acabei mudando de Osasco, eu acabei buscando então outro professor lá em São Paulo, que eu estou com ele hoje. Mas para quê? Para melhorar a capacidade que eu tenho de chutar. O Edgar faz jiu-jitsu. Ele sente que o jiu-jitsu é um bom complemento. Eu acho que o interessante é isso. Você precisa saber o que você quer com a arte marcial. Quando você sabe o que você quer, você precisa entender se você está caminhando para essa direção. Se você está caminhando para essa direção, caminhe até conseguir aquilo. Conseguiu aquela habilidade? Você está satisfeito com isso? Tá, ótimo. Continue treinando para não perdê-lo. Mas se você quer mais, se aprofunde mais. O mestre, ele fala e a gente vai viajando nas situações, porque hoje nós vamos falar de arte marcial TikTok, né? Que assim, as pessoas
faz qualquer coisa, já expõe isso nas redes sociais, e isso ganha muitas visibilidades e tal, e aquilo se torna o boom, né? Mas nós estamos falando com um grande mestre que ele não se expõe, eu fico admirado, ele não é um mestre de se expor nas redes sociais, né? Ele é mais bem reservado, com tanto conteúdo, e eu quero encerrar essa nossa conversa, meu mestre, dizendo de volta à China, né? Porque eu estou muito curioso, né? Nós estamos quantos minutos, capitão? 40, 50? Tá? Para saber como o mestre chegou na China, a sua trajetória ali, no seu conhecimento. Perfeito. Lá, cara. A China foi inusitado, porque eu tinha 3 objetivos na China. Um deles era a formação final de acupuntura, na qual eu obtive. Eu fui aluno do mestre Liu Shimin aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Mestre Liu Shimin é filho do mestre Liu Pailin, falecido mestre Liu Pailin. Então, aprendi acupuntura com ele e parte desse treino era finalizar na China. Então, eu fiquei na China justamente para fazer uma espécie de intercâmbio, uma espécie de uma residência durante um período para a acupuntura. Muito bem, esse era um objetivo. O outro era sentido comercial para pensar em outra coisa, mas voltado para o Kung Fu, que era o meu terceiro objetivo, era buscar um aprofundamento específico naquilo que eu tinha mais curiosidade, que era o Wudang. Então, quando eu cheguei na China, eu cheguei para treinar nas montanhas de Wudang. Como nós temos hoje dois mestres aqui no Brasil, que representam o Wudang Sanfan, e foi nesse estilo que eu quis conhecer e me aprofundar. Então eu fiquei esse tempo hospedado na China para conhecer o que era essa mística de Wudang. Porque uma coisa é o que o pessoal fala para você, outra coisa é aquilo que você vivencia, né? E aí eu percebi o volume da profundidade e o quanto treinar aquele estilo me ajudou até a compreender os meus outros estilos. Entende? O Wudang tem uma característica muito interessante de ser movimentos muito soltos, né? Você não trava o movimento em nenhum momento, você não trava o golpe em nenhum momento. E eu queria entender se isso era real, se a potência disso era real, né? E aí eu pude ver que os movimentos de espada dependem muito disso, porque o Wudang é conhecido pela espada. Então os movimentos de espada de Wudang, que era o que eu estava buscando efetivamente, depende muito dessa auto-percepção de relaxamento sem travar em nenhum momento. E essa experiência foi fantástica. Muitas coisas aconteceram em Wudang, muitas coisas assim, meio fantásticas, mas eu diria para você que, enquanto artista marcial, se a pessoa pretende se tornar um professor, eu acho que é muito importante que ela vá para a China, treine com alguém lá, mas cuidado, né? Não é todo mundo que está habilitado para te dar treino lá. Não é só porque é chinês. Né? Se fosse assim, todo brasileiro jogava futebol e dançava samba. Não rola. Né? Não é todo mundo que sabe fazer, aliás, a maioria não sabe. Falar nisso é professor de dança também. Dança de salão. É por causa da influência do Bruce Lee, que tinha o tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá, é verdade. Então foi isso que eu fui buscar. Eu fui buscar a visão deles. Qual era a visão deles de arte marcial? E encontrei. E isso mudou a minha arte marcial aqui também. Mas lá o mestre chegou como Cholifá. Não, lá eu cheguei para ir direto em Wudang. Wudang. As montanhas de Wudang, as famosas montanhas de Wudang. Mas o mestre domina, louva a Deus. Cholifá, Shaolin do Norte, Chachuan, Huachuan, Lohan, Liu He Chuan, Shaolin Liu He Chuan, Xin Yi Pakua, Tai Chi. Então eu conheço, assim, eu já passei por alguns estilos. Você vê. Sistemas, né? Tem alguns sistemas. A gente vê, que a gente volta a falar, né? Tem algumas pessoas com menos de 10 anos de treino que já, né, tem aí milhões de fãs por conta de promoções, de autopromoção, né? Nós estamos falando com um grande e real mestre de Kung Fu. Tem isso também. Como? Explica isso. Eu sou terceiro dan de arte ninja. Arte Bujinkan, né? Que são artes samurai e artes ninja. Tem essa questão também. Tem a impressão que se a gente for continuar conversando, ele vai contar mais situações, mais graduações.
E eu sei que você está querendo falar alguma coisa, é uma pergunta rapidinho aí, né? Você vai fechar sem contar a história do Mestre Wang? Ó, sem contar que ele tem a maior coleção aí de Osasco dos. Fala aí também. Coleção de bonecos. Isso é doido. Boneco? Ah, de boneco. Como que é, mesmo? Eu sou nerd também, então eu gosto de heróis, essas coisas. Tem um Eu apartamento só disso. tenho uma... De boneco, mas quais bonecos? Não boné, de boneco. Bonecos, então. É Jaspion, Ah, tá. é Marvel, tudo que você Bom, imagina. Tem bastante Sim, coisa. sim. Mas como é a história que você... A história, não, a história do Mestre Wang, ele que vai contar. Vai lá, mestre. A Mestre Wang. Mestre Wang, para quem não sabe, ele chegou aqui nos anos 80 e ele era um grande expoente, já faleceu em 2024, mas ele foi um grande expoente do Yichuan. Yichuan é uma arte específica, bem interna mesmo, criada pelo Wan Tianzai. E em certa ocasião, quando a gente treinava com ele, eu comecei a treinar com o Mestre Wang antes de treinar com o Mestre Shan. E em certa ocasião, a gente estava treinando numa das academias que foi na Vila Mariana, onde ele ensinava, e chegou um cara grande, assim, a gente veio a descobrir depois que ele era um karateca. Um cara bem grande, bem forte. E ele falou assim, me falaram que o senhor é muito, muito bom de luta. Pro Mestre Wang, né? Você sabe, anos 80 e princípio dos anos 90 tinha muito esse negócio de desafios, né? As academias, um desafiava o outro, aquela coisa toda. E não era só no jiu-jitsu, né? O karatê tinha, judô tinha, todo mundo tinha. E aí esse karateca falou, eu gostaria de treinar, de lutar com o senhor. Aí o Mestre Wang, dentro daquele limitadíssimo português que ele tinha, ele falava, ei, amanhã, vem amanhã. Tá bom, amanhã. E nesse momento, como a gente treinava, aquela academia era uma academia de Aikido, tinha um tatame muito, muito bonito, muito único, né? Aqueles tatames mais antigos, e tinha umas placas de tatame ao lado, assim. Ele pediu pra gente colocar esses tatames no teto. Existia uma armação que a gente montou com os aramezinhos para botar o tatame no teto. Pra que botar o tatame no teto, né? Tudo bem. Aí e de novo, você pode acreditar ou não, eu também, se eu tivesse do seu lado, também então, não acreditaria, mas eu vi isso. Então, ele chamou então 6 ou 7 alunos. Diz que esse karateca era campeão. Né? Ele era dizer o nome. Não, né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele é um cara famoso. Era um cara famoso. Inclusive, eu treinei com ele. Depois disso, eu treinei com esse karateca, inclusive. Depois virou um amigo nosso, né? Mas ele era um campeão, ele era um cara muito forte, assim. E ele voltou no dia seguinte. Então, era um domingo. Chegamos no domingo, os tatames estavam inseridos já por arame ali em cima. E aí o Mestre Wang se colocou à disposição para treinar com o cara. E assim, o Mestre Wang já não era um cara novo naquela época, já devia ter os seus 60 anos, né? Para lutar com um cara jovem, com vitalidade, com 30 anos, gigante, super forte, que dava chute em pneu, arrebentava pneu no chute, pô, não é qualquer um, né? E a gente ficou meio apreensivo, o Mestre Wang pequenininho, parecia um mini craque, né? Meio pequenininho, assim, poxa, a gente achou que realmente não fosse dar, né? Ficamos apreensivos. Aí ele falou, tá bom, vem. Aí ele veio e tal, se aqueceu, né? O Mestre Wang fumando. Fumando. Ele, Aí o cara abriu o espacate assim, ele, assim, admirando, né? O Mestre Wang era muito sincero, é muito, muito engraçado. E aí começou. Aí na luta, aí o cara começou devagar e foi acelerando, né? E o Mestre Wang saindo. Assim, uma velocidade de esquiva que era algo que já... Eu falei, opa. Diferenciado, né? É diferenciado. Porque ele saía com bastante velocidade e saía do campo de ataque, da área de atingir. Ele não conseguia... Se o cara estendesse a perna, ele já não atingia ele também. E ele voltava muito rápido. Aí chegou uma hora que o Mestre Wang... Eu não sei o que ele fez. Ele catou o braço do cara e fez assim. Deu um tranco no cara, o cara deu uma balançada e jogou o cara no teto. Pá! Pum, pum! E a gente ficou assim, ó. Ele não tinha um celular para filmar isso. Não tinha. Nem tinha celular. Imagina, celular. Era o máximo que tinha aqueles telefones dentro do carro. Por isso o tatame no teto. No teto. Aí nós tudo assim, mestre, o que é isso? Ele. Meu treino.
Nossa. Ele não falou o nome da arte dele. Que não é arte. Hum. Não é a arte que é melhor. É o treino dele, é o quanto ele treinava. Então, ele falou, se você treinar muito, vai chegar nisso. O cara amou apanhar do Mestre Wang, virou aluno do Mestre Wang, e eu virei aluno desse karateka também para aprender outras coisas. Então, assim, foi assim, uma das demonstrações mais fantásticas e absurdas que eu já vi que... Mas o cara gostou de apanhar? Gostou, né? Porque ele falou, ele não entendia, ele não sabia o que tinha acontecido. E qual o nome dele mesmo? Não. De jeito nenhum. Estou vendo que estou vendo a provocação aí. Viu? Vou cantar rapidinho, já estouramos nosso tempo, mas vou contar só para como os mestres são mesmo assim. Eu estava no Peru e estava fazendo um curso com o mestre Xi Zhenhong, que é o mestre lá de Taiwan, né, de Taipei. E nós estávamos fazer um curso numa área livre e tal. Ele ia apresentar uma forma para a gente, ensinar uma forma, assim, uma reservada de luta, né? E tinha, por coincidência, tinha uma aula pública de karatê. E esse nosso mestre, né, com aquele jeito de mestre, aquela roupinha de mestre, aquele estilo bem chinês, ficou parado na porta da escola. Ele pôs a mão na cintura, bem chinês, e ficava assim. Eu falei, não estou vendo isso, eu não estou vendo. Aquela situação provocativa. Só estou né? contando isso para ver como que em algum momento as artes marciais se confrontam nesse sentido, né? Mas a questão da prática, eu acho que ele vê a coisa acontecendo errada, ele estava sinalizando não desfazendo do karatê, mas do ensino. Treino, daquele método. Daquele método, né? Tá bom? É isso. Mas isso é a lição que nos foi dada lá. E meu mestre Vinícius, só posso dizer que hoje foi uma instrução espetacular, né? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, poder falar para o teu público um pouco mais a respeito, para que a gente se aprofunde um pouco mais também, para que enxerguem o Kung Fu como uma maneira muito maior do que simplesmente uma luta, né? Mas que seja algo assim que traga cultura, traga valores. Acho que o que falta na arte marcial são valores. Precisa cultivar valores além do físico. Professor Rafael, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Márcio. Prazer, satisfação. Uma honra estar aqui hoje. Então, né? Uma aula, né? Uma aula. Mais uma. Eu ainda tenho a honra de encontrar toda semana. Então. E esse vai ficar sem a resposta, né? Ao vivo, né? Direto, né? Mas ele gosta de dar uma cutucada. Não é de agora, né? Agradeço aí também, mais uma vez, o convite. Também queria chamar, não sei se vai ao ar antes do dia 26 de outubro, né? Se for, teremos dia 26 de outubro, que cai no domingo, vai, né? Sim. Que cai no domingo, o mestre dará um curso pra gente de Wudan, tá? De forma de espada reta e o cati de mão, apenas R$450. Esses 2 catis lá na KF5 Avenida. Então, repita, o Wudan, para quem é da arte marcial, sabe que é aquele sistema absolutamente mágico, né? Posso passar o endereço? Sim, deve passar. A KF5 fica aonde? Na Avenida Ildebrando de Lima, 566. Segundo andar. Ok. Perfeito. Então vai ser dia 28, Dia 26 de outubro. É Osasco, tá? dia 26. Os 2 cursos, né? Os 2 cursos. Dia 26 vai ser o curso de mão, aí depois o penúltimo domingo de novembro, né? E tem uma aula teórica também. É um curso, tem certificado, tudo. Não é só aprender o cati e acabou. completo. Não é isso, não. Mestre Vinícius, só para agora, para finalizar a nossa conversa, esse treino, é isso? Treino. Hoje, com todo esse seu conhecimento, eu vejo os olhos do mestre brilhando como sempre, mas eu sei que o mestre também me contei. Essa informação foi dada no primeiro encontro com seus alunos, mas foi me dito que o mestre também tem uma vitória pessoal na vida, Sim, né? sim. Isso é mais profundo, né? Mas eu diria que faz parte do processo de querer vencer, né? Então, eu tive uma doença um pouco mais pesada, né? Tive um câncer um pouco agressivo, né? No intestino. E um momento difícil, né? Porque desde a hora que você sabe da situação, até o tratamento, até tudo aquilo, e tem reviravoltas, não está funcionando, agora está e não está, aquela coisa toda. Mas eu diria assim, para resumir, né?
foi um aprendizado pessoal que me reaproximou do Criador, de Deus Pai. Então eu diria que a gente não precisa procurar a espiritualidade só quando está com problema, mas pelo contrário, para agradecer todos os dias, porque todo dia é uma oportunidade que a gente tem de fazer as escolhas certas. E fazendo as escolhas certas, isso vai nos aproximar não só do Criador, mas vai nos aproximar da melhor parte de você mesmo. Então, poder estar com outras pessoas e mostrar esperança para outras pessoas, que ela existe e ela é possível, é isso que faz com que a gente se torne cada vez mais humano e cada vez mais necessitado de poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Espetacular. Mestre, muito obrigado. Professores, amigos do Em Guarda! Sim, sim! Sim, sim!